Olá, tudo bem? Graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Ives Vise e hoje vou falar com você a respeito de uma cura por trás de um milagre de Jesus. Um texto muito conhecido, talvez você já tenha ouvido, mas talvez você ainda não tenha olhado, escutado, estudado por essa perspectiva. Amém? Então, no final do livro de João, do Evangelho de João, capítulo 21, no último versículo ali, 25, ele vai dizer: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Ao ler isso, eu entendo que o Senhor, nosso Senhor Jesus, fez muitos sinais e maravilhas, muitas coisas que não estão relatadas aqui na Bíblia e que são muito importantes. Porém, esses milagres, esses poucos exemplos de milagres, sinais e maravilhas que Jesus fez, tem algo de especial neles, tem algo que o Senhor quer que eu e você conheça, entenda e aprenda, vivencie tudo isso que o Senhor tem para nós. Amém? Então vamos ao texto de hoje, é a mulher do fluxo de sangue. Talvez você já tenha ouvido sobre esse texto, mas vamos comigo mais uma vez, porque todas as vezes que eu escuto, leio a palavra de Deus, mesmo textos que eu já li, já ouvi muitas coisas sobre, eu sempre aprendo mais ou fixa ainda mais na minha cabeça. Amém? Marcos 5, versículo 21 em diante. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Até aqui. Amém. Então vamos um pouquinho ao contexto. Aqui ela havia 12 anos que ela estava com uma hemorragia e já tinha perdido tudo o que tinha. Não cito o nome dela aqui. Então, logo ela já vinha sofrendo muito mesmo com isso, como diz o texto, 12 anos. E naquela época a lei dizia que se você tocasse uma mulher que estava impura, ou seja, que estava no período menstrual, estava com sangramento, você se tornava impuro. Aonde ela tocasse, onde ela sentasse, onde ela encostasse, tornava-se impuro. Então tinha que fazer o ritual da purificação, tinha que se lavar, tinha que banhar o lugar, tinha que ficar... Você só ficava, provavelmente não, desculpa, você ficaria puro depois de se lavar tudo, limpar o que havia sido tocado, somente ao final do dia, ou seja, somente para o dia seguinte você estaria purificado novamente. Então ela estava num contexto de que ninguém mais tocava nela, ninguém mais dirigia a palavra para ela, ninguém mais queria estar com ela, porque estando com ela tornava-se impuro. Eles não se lavavam todos os dias naquela época, eles não se banhavam todos os dias, não fazem como nós fazemos e temos o costume aqui, graças a Deus, no Brasil, e temos condições de nos lavarmos todos os dias. Então, pela lei, por Levíticos 15, ela
ficava impura, ela estava impura então já por 12 anos. 12 anos com sangramento, naquele tempo não tinha tecnologia que nós temos hoje, não tinha os absorventes, não tinha algo para tirar o cheiro, então provavelmente ela carregava com ela um cheiro de podridão, um cheiro muito forte. Se você já sentiu o cheiro de sangue podre ali, você deve entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Então ninguém mais queria ficar perto dela, ninguém aguentava suportar esse cheiro mais. E quando a pessoa estava impura, além de tudo isso, ela sofreu uma rejeição, ninguém queria estar com ela, ninguém mais dirigia a palavra para ela, provavelmente por todo esse período. E para ajudar, Jesus estava acompanhando Jairo, um dos homens mais importantes da cidade, um dos chefes da sinagoga, chegou até ele e implorou a ele, ou seja, ele falando Jesus com seus gestos, né? Eu estou entendendo e aceitando a sua autoridade sobre mim, sobre minha filha, impõe as mãos para que ela fique curada. Ou seja, um dos homens mais importantes da cidade estava aos pés de Jesus e Jesus estava acompanhando ele. E esta mulher chega por trás de Jesus com a intenção de tocá-la. E ela simplesmente o toca com intencionalidade. E ele percebe que dele saiu o poder. Todo mundo o oprimia, todo mundo encostava nele, mas ninguém tirava o poder dele, ninguém recebia poder através dele. Então ele para o que ele está fazendo, ele para tudo e se vira e pergunta: quem tocou em mim? E seus discípulos, seus apóstolos ali, como talvez eu falaria também, fala assim: Senhor, tá todo mundo te apertando, te oprimindo. Como você diz que alguém te tocou? Nesse momento, eu analisando a situação, já imagino essa mulher ficando mais envergonhada e, como diz aqui o texto, que ela estava tremendo de medo, porque a partir do momento que ela toca em Jesus, ela o tornaria impuro. E ele está indo à casa de Jairo para atender a filha dele. Ou seja, ele não poderia mais tocar em ninguém porque ele ficaria impuro pela lei. Então ela começa a tremer de medo. E Jesus querendo saber. E ela com aquele cheiro ali provavelmente já tinha aberto um clarão em volta dela, né? Igual quando alguém solta um pum, alguma coisa numa roda, todo mundo se afasta, né? Então eu imagino que todo mundo ali tenha aberto um clarão e ela tenha ficado ali toda tremenda de medo, e ele continua insistindo, e Jesus quase que falando: eu quero ver você. E aí ela toma coragem e assume e conta toda a verdade, ela conta tudo o que aconteceu. E aí ele fala com os gestos dele, né? Porque ele parou para atendê-la, e ele fala: tua fé te curou. Ou seja, ele está perguntando: quem me tocou? Quem é? Você existe, eu sei que você existe. A sociedade pode achar que você não existe mais porque você não tem valor mais para a sociedade. Mas eu sei que você existe, para mim você tem valor. Eu estou parando tudo que eu estou fazendo para te dar atenção. Eu quero ver você. Você é importante para mim, é isso que ele está falando para ela. Ele está curando todas as feridas emocionais dela, porque agora ela pega e ela fala: fui eu que te toquei. Eu toquei as suas vestes. Eu estou com sangramento há 12 anos nesse sofrimento, e ao tocar o Senhor, eu fui instantaneamente curada. E aí ele está dando atenção para ela, ela está falando, tem alguém falando com ela, alguém olhando para ela agora com verdade, porque até então provavelmente só cuspiam para ela, porque ela era uma impura, porque ela estava impura, e todo mundo vendo ela ali anos por anos, anos e anos, olham e ela só está daquela maneira, ou seja, essa mulher é amaldiçoada. Ninguém mais queria saber dela, ela não tinha valor nenhum mais para a sociedade. E Jesus: para o que está fazendo, eu estou seguindo o homem mais importante da cidade, e eu estou parando para te dar atenção, eu quero ver o seu rosto, eu quero ver você, mulher. E aí ela toma coragem e ela fala com ele, e ele restabelece ela. Ele pega e fala assim: não importa o que disseram para você,
A minha santidade não se tornou impura, muito pelo contrário, a minha santidade te purificou a você me tocar. Ou seja, não foi você que me deixou impuro, mas eu a purifiquei. Eu estou aqui te dando toda a atenção que eu posso dar. Eu estou deixando de fazer qualquer outra coisa que vocês homens julguem importante. Eu estou parando porque ela é importante para mim. Ela é importante assim como eu e como você que está assistindo. Então não importa o que já falaram para nós, não importa o valor que a gente pensa que nós temos para a sociedade, nós somos o que mais importa para Jesus. Ele vai parar tudo que ele estiver fazendo para nos dar atenção quando nós quisermos tocá-lo verdadeiramente, com intenção, intencionalmente tocar o nosso Senhor Jesus, aquele que veio para nos livrar e tirar o pecado do mundo. Ele está fazendo tudo, ele está parando tudo que ele estava fazendo para dar atenção e para restaurar a identidade dessa mulher. Então ele restaura a identidade dela. Você é importante para mim. Vamos, fique de pé. Tua fé te salvou, te curou e eu estou te libertando. Você agora é uma nova pessoa, você agora é pura. Eu te purifiquei com a minha santidade, é isso que ele está falando. E nós vamos ver que em seguida, no texto, vem o pessoal da casa de Jairo e fala que a filha dele morreu. Aí, que é mais valorizado ainda, ele parou ao ponto de atrasar, como se ele estivesse atrasado para aquilo que ele ia fazer. A mulher o atrasou, mas não, ele fala, não se preocupe, ela só dorme. Isso é para glorificar a Deus. Então, Jesus quer curar as suas feridas emocionais, os machucados da alma. Ele é o único que quer curar essas feridas que ninguém vê. Ninguém podia ver o que estava o sofrimento dentro dela. Se Jesus não quisesse curar essas feridas emocionais dela, ele permitiria que ela tocasse ali, foi curada e permitiria ela ir embora de boa. Mas não, ele não quer só nos curar fisicamente, ele quer curar todas as nossas feridas emocionais, todos os nossos machucados na alma. Nós precisamos desejar tocá-lo intencionalmente. Não tem nada que seja mais importante para Jesus do que eu e você. Ela toma coragem e se revela a Ele. Então nós temos que nos revelar ao Senhor, contar toda a verdade assim como ela. Ele sabia quem tinha tocado, mas ela precisava assumir novamente a sua identidade de filha. Ela precisava ser restaurada através desse posicionamento. Ou seja, Ele quer que nós contemos toda a verdade para Ele. Quando nós fazemos Mateus 6,6, que é entrar no seu quarto, fechar a porta e conversar com Deus, orar em secreto, é contar tudo. Ele sabe tudo que está passando com a gente, mas Ele quer ouvir de nós, porque conforme nós vamos falando, Ele vai nos curando, Ele vai nos libertando. Senhor, eu não consigo vencer isso. Ele vai nos fortalecer, o Espírito Santo que nos dá todo o entendimento, toda a força. É Ele que nos ensina todas as coisas, como diz no Evangelho de João. Então, às vezes a gente acha que tudo, que às vezes outra pessoa é mais importante, outra pessoa é mais chegada a Jesus. Sim, tem muitas pessoas que são bem amigas de Jesus, mas Ele para nos ouvir a partir do momento que nós começarmos a falar a verdade para Ele, falar aquilo que nós precisamos tratar, curar, aquilo que nos tem machucado, literalmente lavar a nossa alma. Ele estará com toda a atenção para mim e para você. E é isso que Ele quer. Ele quer que eu e você toque as vestes dele. Apresente a Ele todas as nossas dores, não importa quanto tempo nós estamos sangrando internamente, não importa quanto tempo nós estamos com esse machucado no nosso coração, com essa ferida da alma, carregando esse peso. Ele quer nos livrar, ele não quer apenas nos curar, Ele quer nos libertar, nos fazer novamente filhos dele. Amém? Que bom. Se você ficou até o final, peço que se inscreva no canal, curte,
comenta, manda esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Talvez seja alguém que não esteja precisando dessa cura emocional, mas ela com certeza conhece alguém que precisa. E fique atento aqui no canal, ativa o sininho, porque logo vou gravar de mais algum outro milagre. Vamos juntos desvendar um pouquinho do que tem a mais, além dessas curas, desses sinais, dessas maravilhas. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e apresente-se a Jesus. Até a próxima.